pergunto um pouco, assim, porque tem uma voga de musical, né? Assim, virou uma moda musical. Então, são grandes espetáculos, são espetáculos caríssimos e que envolve a dança, envolve a música, Sim. envolve o canto, envolve, assim, outras áreas, né? E eu vi uma palestra recente de uma pessoa que faz musical e ela falando que há 20 anos atrás, assim, ela disse, tinha às vezes que parar, as pessoas não diziam assim, você quer fazer uma audiência? Enfim, uma audição, desculpa, uma audição, quer experimentar, quer ver se dá? Ela disse, hoje em dia eles fazem fila, né? Hoje é o contrário, a gente tem que estar dispensando porque a gente tem mão de obra, o que a gente não tinha há 20 anos. E ela, no caso, ela estava especificamente falando de musical, né? E não só para a questão dos dançarinos, dos bailarinos, dos coreógrafos, eventualmente, mas também que associando a questão da voz, né? Com canto também. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho isso, assim, como é que a senhora vê essa invasão, entre aspas, né? O musical virando grande foco. Acho muito, muito oportuna, muito rica a sua questão. Assim, eu diria assim, como historiadora do teatro, não poderia deixar de referir, assim, de uma compreensão que eu tenho, que evidentemente é a minha, não é uma verdade absoluta, de que o passado não é algo que se foi apenas, é algo que deixa algumas persistências muito importantes. Então, eu procuro sempre relacionar o contemporâneo com as suas relações, enfim, de persistências e de rupturas com os acontecimentos de um tempo, inclusive o tempo de hoje, né? Depois, em relação especificamente ao teatro musical ou teatro musicado, eu acho que é possível perceber essa oferta e essa demanda grandíssima que, por um lado, conversa fortemente também com o fato de a gente ter uma formação muito conectada entre texto e corpo, entre dança e teatro, entre voz, enfim, eu acho que a formação hoje está disponibilizando, querendo atender uma diversificação que não é só especificamente voltada para um teatro musical, para um teatro musicado. Essa formação hoje garante uma possibilidade interessante nesse sentido. Então, nós já temos uma formação no Brasil de atores com qualidades, para participar de um musical, de um espetáculo musical. E é uma coisa recente. É recente, ela não é de longa duração, mas eu acho que, no que se refere especificamente à questão da formação, ela é muito... que é dançarino, cantor, que canta, que interpreta, né? Nós temos essa possibilidade de formação hoje. Mas a senhora, agora, falando dos musicais especificamente, se a senhora fosse analisar assim, pela qualidade, porque alguns há uma certa crítica também, que são espetáculos muito comerciais e tal, enfim. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que Com que olhos a senhora vê os musicais eu acho que assim, o primeiro olhar, até assim, eu acho que se a gente pensar na formação do teatro brasileiro, é uma formação profundamente voltada para uma conexão entre música e teatro. Me parece muito difícil a gente pensar em como vai se montando essa chamada formação do teatro brasileiro, distinguir um espetáculo puramente de prosa, vamos dizer assim, ou puramente de canto, puramente musical. Acho que nós temos uma relação com uma espécie de, entre aspas, fundação, formação, que conecta, que se quer pensar, que se quis fazer como um teatro musicado. Eu acho que a partir de um determinado momento, sobretudo na virada do século XIX para o século XX, houve uma tendência a querer e a tentar algo que, a meu ver, historicamente é muito forte, que é a questão do teatro musical no Brasil. Então, eu acho que esse ponto, a mim, me parece bastante importante. O segundo, nesse sentido, eu vejo com um certo cuidado a questão da importação ou não importação. Evidentemente que nós temos uma tradição riquíssima também do teatro musical norte-americano. E que hoje temos possibilidades imensas no campo da tradução e da produção de trabalhar também com esses musicais. Então, agora... Em relação aos custos e ao teatro comercial, eu muitas vezes me vejo com alguma dificuldade em separar e conseguir separar tão rigorosamente um teatro
comercial de um teatro não comercial. Quer dizer, hoje, no mundo contemporâneo... A senhora acha difícil fazer essa... Quais são as possibilidades que a gente vem encontrando de... lá no fundo, o interesse efetivo de escapar desse chamado mercado, não é? As possibilidades e o interesse. Então, acho que nesse jogo, entre um certo modelo de musical que pode ser predominante, nós temos aí, isso que me encanta, na conversa com essa tentativa ou essa tendência para que um certo modelo se realize aqui, perceber as possibilidades que uma tradição de teatro musical brasileiro muito rico poderia trazer para a gente hoje, não no sentido de fazer um teatro do passado, um teatro clássico necessariamente, sim, mas como dado de conversa para um teatro musical brasileiro contemporâneo. É isso um pouco que eu penso, e eu tenho também a alegria de dizer que nos projetos de pesquisa que a gente realizou na universidade, um deles, mais recente, é voltado para a questão do teatro musical no Brasil. Isso lá no Rio. Isso na Unirio, e uma das obras muito interessantes realizada por um pós-doutorando foi sobre teatro de opereta, teatro de opereta no Brasil, que é alguma coisa... Como é que se define exatamente o teatro de opereta? A opereta, assim, a definição mais imediata vem terminologicamente, que ela seria um espetáculo de curta duração, desdobramento da ópera. O segundo dado, assim, que eu acho que é bem interessante para a gente tentar caracterizar, seria a aproximação dela com a comicidade, com o popular. Então, são espetáculos muito ricos comicamente, não é? Que passa pela ópera bufa, também isso, se chama, da né? ópera bufa, opereta, se a gente quisesse pensar nessa direção, sim, exatamente. Então, e o teatro de revista, professora, onde entra aí nessa... também, veja bem, o teatro de revista, mais tradicionalmente, mais genericamente, mais geralmente nos estudos históricos do teatro e da música, já é compreendido, evidentemente, como uma parte do teatro musical, que seria se iniciado no Brasil no final do século XIX. O que a gente vê riquíssimo, se a gente pensa no Arthur Azevedo, por exemplo, e a sua contribuição para o teatro de revista e para o teatro musical no Brasil. O que a gente vem percebendo é que há experiências no correr do século XIX que contaminam teatro e música, inclusive nas comédias de costumes. Né? Martins Pena, a gente acabou agora de co-orientar. A orientação foi da professora Marta Ulloa da música, fizemos um trabalho interdisciplinar de uma orientação doutorado e que o pesquisador de música estudou a musicalidade presente em Martins Pena. Autor muito rico, da nossa comédia de costumes, Merli, não é? É muito... A conjugação é muito rica, Marcela tem pergunta do telespectador para a senhora. O Harrison Carlos pergunta como fazer a junção entre teatro e dança no espetáculo. É mais ou menos o que a senhora está falando dessa riqueza aqui no Brasil. Da riqueza da formação diversificada. Não é? A gente tem uma contribuição rica que vem mais, assim, predominantemente da dança, que é o teatro-dança da Pina Bausch, né? Mas para além dessa vertente inspiradora, lindíssima, a gente tem assim olhares diversificados voltados para a questão do corpo na cena. Aqui na universidade, né, no curso de pós-graduação, na graduação, nós temos professores voltados para a discussão, na UFPA, voltados para a questão do corpo em cena. E esse corpo que tem uma sua dramaturgia, que tem uma sua partitura. Né? Então, acho que assim, os olhares sobre o corpo no teatro, e essa contribuição da dança com o teatro-dança são confluências que geram derivações para a gente pensar a história do teatro na contemporaneidade. Né? Nós estamos aqui presas do nosso tempo, tempo contemporâneo, não é isso? Uma pergunta a respeito desse seminário. Sim. Durante os trabalhos que vão se realizar, existem discussões focadas no desenvolvimento do teatro aqui no Pará? Claro. Eu estava dizendo aquele momento, inclusive, das contratações de professores concursados recentemente. Temos disciplinas sendo oferecidas e uma delas é sobre a história do teatro no Pará. Isso, curso regular da licenciatura. A história do teatro no Pará. Para falar de uma delas que está mais ligada ao tema do seminário, que é a história do teatro. Veja só que coisa interessante, nós temos 2 sessões de comunicações que levam o nome Seminário de Pesquisa dentro do Seminário de Pesquisa. Essas 2 sessões de comunicações de alunos que levam o nome de Seminário de Pesquisa, porque há outras sessões em geral, elas ocorrem com
trabalhos realizados pelos alunos que cursam as disciplinas de História do Teatro e uma delas, História do Teatro no Pará. Então, nós teremos momentos em geral sobre isso e um momento particularmente voltado para essa questão, que é riquíssimo. Nós estamos falando do teatro a partir daqui e querendo convergir para cá. Não é? E aquele vídeo que a senhora falou, que foi lançado por um aluno? Vai ser lançado agora. Vai ser lançado no seminário. No seminário. Esse livro é de um aluno daqui do Pará? Ou é de Ele é um fora? aluno formado em História, aqui, e ele se chama, deixa eu saber os dados completos, professor Denis Bezerra, ele já é mestre, e o livro se chama Memórias Cênicas, Poéticas Teatrais na Cidade de Belém, Interessante. de 1957 a 1990. Eu adquiri esse livro, né? Eu acho que é um Tem momento... um corpus grande, né? 50 a 90, né? 40 anos, né? Tem bem um extenso, corpus bem extenso. bem extenso, Bem né? extenso. Tem mais alguma coisa, Marcela, do telespectador? Temos o Fabrício Amador. Ele pergunta qual artista brasileiro a senhora mais admira e se a senhora já ouviu falar nos artistas que cantam a Amazônia, como Fafá de Belém, Pinduca, Nisson Chaves, entre outros. Acho que eu vi sim, e já ouvi cantar, não ouvi falar, só ouvi cantar. Já assistiu, né, Já assisti, uma professora? admiração muito grande. Se a Quem senhora eu tem mais admiro? Pergunta difícil, né, Não, professora? eu preferiria não tecer preferências. Não tecer preferências. Nós temos né? muitos bons atores, né? No Brasil. Muito boas atrizes. na história do Atores e brasileiro. atrizes, eu falo de modo entendi, geral. entendi. Eu tive a oportunidade de ver, falando a questão, quem está falando um pouco de musical, da Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro. E ela fez um Fazendo pupurri. Piaf ainda, né? É Piaf, mas eu vi recentemente que era Bibi em Concert, quando ela fez 90 anos, né? Ela ia fazer 90 anos. E ela fez as músicas que ela cantou no musical, né? Nos musicais que ela participou. Então, My Fair Lady, ela foi cantando uma a uma das músicas. Ela é impressionante. Com orquestra e de memória. Eu fiquei impressionada, 89 anos, em pé. E a voz, quando ela abria aquela garganta dela, como dizia, era um tombo, era todo mundo arriando ali na Professora, E tem um momento ela é uma... dominante na história da cena brasileira, não é? Que é a Gota d'Água. Quando Sim, ela canta, Que inclusive. é absolutamente, né? Sim. Que é uma peça com uma dramaturgia especialíssima nessa conjugação depois teatro e música. E na época da Bibi ditadura faz- ainda, naquela confusão. Jamais né? esquecerei assistir sentado, o teatro lotado, sentado aqui no chão, enfim, para não falar de outros musicais que a gente acabou assistindo. Professora, falando nisso exatamente, a senhora lembrou agora da peça, que foi o Marco, né, Gota d'Água, e o que caracteriza o teatro brasileiro hoje? Assim, se a gente pode falar já de que houve um teatro de vanguarda, um teatro mais marcado pela comicidade, estou falando em décadas, né? Agora, hoje, se a gente fosse caracterizar... Diferenciar dos outros, né? O que caracterizaria? Ou são tantas características que acho ficam que pensar mais... uma predominante... E a gente não pode pensar no Brasil como um todo, Não, porque o Brasil é não. muito grande, né? Aí eu restringo um pouco o meu olhar aos lugares que são mais próximos na constância do meu dia a dia. Se eu pensar a partir desse olhar mais restrito, e talvez em todos os sentidos mesmo, eu diria que algo que me parece predominar, não é exclusivo, inquietantemente, é a nova dramaturgia brasileira. Nós temos uma leva de novos autores com uma dramaturgia experimental muito interessante. Muito interessante. Também não gostaria aqui de citar nomes, são ainda uma nova dramaturgia que, na verdade, já vem adquirindo esse lugar muito forte, muito interessante e, com isso, contribuindo para uma nova cena já há uns 10, 15 anos. Eu acho que hoje Isso é um dos pontos que me parecem mais inquietantes como característica, se a gente tivesse que eleger uma do teatro E também não dá contemporâneo para no dizer, Brasil. ou não sei se dá, em relação às regiões, assim, o que marca mais o teatro de uma região da outra. Não ousaria dizer isso. Isso aí também não dá. Dizer isso. Porque Não dentro das ousaria. regiões há Com tantas certeza, coisas, com certeza, né, que não dá com para... certeza. Mas se eu posso, muito com diverso. muito cuidado, tecer alguma consideração sobre o que posso observar nessas vindas até aqui, nos contatos que eu tenho com professores da universidade, que são todos grandes artistas também. Né? Essa conversação entre a universidade Aqui na passa UFPA, também né? pela formação dos professores da Universidade UFPA.
é uma das vertentes que me parecem mais ricas e talvez pudéssemos pensar como caracterização, é essa relação entre as tradições das manifestações, dos ritos e das festas e a pesquisa encaminhada para a elaboração de uma cena teatral, que também será nesse sentido necessariamente teatral cantante. Para a gente finalizar, antes de eu chamar o intervalo, eu queria lhe fazer uma pergunta também, que é em relação ao papel do teatro, né? Hoje no Brasil, qual seria? Ou falando atemporalmente, qual seria o papel do teatro? Assim, se pensarmos ao longo do tempo, ele tem diferentes momentos e diferentes papéis, não só no Brasil, mas na própria história do teatro mundial. Se a gente pensar no lugar e no papel que o teatro tinha junto aos gregos, enfim, algo que absolutamente não se repete na história da humanidade. Mas se a gente pega os anos brasileiros mais recentes, acho que da inquietação que nós vimos presente no teatro, e com essa inquietação, a participação que o teatro teve na sociedade brasileira, com os grupos teatrais dos anos 60 e 70, e depois, mais recentemente, há uns 10, 15 anos atrás, a intensidade com que a experimentação teatral atingiu público enfim, instituições em gerais, em diversas regiões do país. Se eu fizer um exercício minimamente comparativo e breve, eu diria que hoje ele não tem tido um papel tão preponderante e predominante como já teve. Mas ele é danado, ele é uma fênix, né? Ele é um teatro, daqui a pouco de volta. Né? Com a garra Para sempre. encerrar mesmo, tem mais uma, né, Marcela? Para a gente encerrar o bloco. O Neto Silva pergunta como têm sido os limites do teatro com a televisão e o cinema atualmente. Dá para responder rapidinho, professor? Eu sei que é uma pergunta. Os limites, as linguagens cênicas hoje, essa diversidade de que falávamos, é uma diversidade que vai também pelo cruzamento entre as linguagens. O uso de recursos, o uso enfim, o uso não, o pensamento conectado entre essas diferentes linguagens percorre muitas experimentações contemporâneas. Mas me parece que o alcance que o cinema tem hoje, o teatro nunca teve, na verdade, em termos de meio e a possibilidade que ele tem. O audiovisual você acessa no celular e né? Agora já teatrais em celulares bem interessantes. Sim. Algumas feitas aqui também na Universidade do Pará. Quando você faz esse hibridismo entre as linguagens, aí acho que isso é a cena contemporânea. Né, para qualquer Essa é a lugar cena do mundo. contemporânea. Professora, eu Todos os agradeço muito por ter vindo, Obrigada. conversar com a gente. Isso, Foi eu que ótimo, agradeço, muito viu? boa a conversa.